Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro, mês da Bíblia, mês de dedicarmos uma atenção maior à palavra de Deus. Hoje nós fazemos memória de Santo Cornélio e São Cipriano de Cartago, esses dois santos. Também hoje é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, promulgado pela ONU, e a independência do México na data de hoje, em 1821. E a fundação da Embratel, na data de hoje, em 1965. Nós vamos rezar por cada um de nós, rezar pelos nossos irmãos que estão em recuperação, pelas nossas famílias, por as pessoas que nos pedem oração. O evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 7, versículo do 31 ao 35. De já eu peço a você que divulgue esse áudio para os seus contatos, que motive as pessoas a se inscreverem no canal de evangelização da paróquia. E às 18 horas, se você está por aqui em Colinas, venha participar da missa aqui na praça, de frente à igreja, Praça João 23. O evangelho de hoje, São Lucas, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar as pessoas dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho de hoje, começando aquele que vem, do capítulo 7, versículo 19, explica o papel de João Batista, o precursor. João é mais que um profeta, é um profeta final, anunciado por Malaquias, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Com ele se conclui o tempo da promessa. Está no liminar do cumprimento. Ele aceitar ou recusar a mensagem que ele está preparando o caminho, que é a mensagem do próprio Deus em Cristo Jesus, que é uma mensagem de conversão para todas as pessoas de todos os tempos e lugares. É entrar ou deixar de entrar no último ato da história de fé na promessa de Deus, que se abre com Abraão e se fecha com João. O tempo da promessa se fecha definitivamente. As cortinas se abrem agora para o cumprimento da promessa na história de Jesus. Jesus faz 3 perguntas, 2 negativas e uma positiva. Com elas, define o Batista como cume e personificação da esperança que Javé confiou aos judeus. O leitor pagão de Lucas pode assim conhecer, numa síntese, a história de Israel e tomar a decisão de, pela fé, entrar nessa história. Em seguida, Jesus reclama da sua própria geração. Essa geração estranha não aceita o jogo de Deus. Os mesmos que recusam o apelo à conversão do Batista não aceitam o convite ao banquete nupcial na sabedoria feita por Jesus. No primeiro caso, por se acharem justos. No segundo, por serem autossuficientes. Nos 2 casos, são os fariseus e os doutores da lei. Apenas os publicanos e os pecadores sentem necessidade de perdão. Por isso, aceitam o apelo à conversão e tornam-se filhos da sabedoria e amigos do esposo. Só eles têm fome e aceitam o convite para o banquete. É interessante notar que Jesus se dirige àqueles que saíram para o deserto. Não se dirige aos que não saíram de casa e não fizeram nenhum esforço, a não ser o de mudar o canal da televisão. Aqueles que acolhem o Batista estão também em condição de acolher o Cristo, pois deram os passos necessários para ir ao encontro do outro, que se manifestou desde o início no deserto. Nós temos Abraão, Moisés e João Batista, que têm as suas manifestações ou um momento da sua história profética no deserto.
São capazes os que saíram de casa de recordar o próprio pecado, de aceitar o convite à conversão e de, despojados de tudo, seguir o Cristo, que é um sinal verdadeiro do amor. Despojado de todo prestígio e toda pretensão, acham-se nus para baixar com os outros as águas do Jordão, mergulhados aí os seus pecados. Esses não viram em João um caniço agitado pelo vento, como lá em 1 Reis 14:15 diz. Isto é, um homem fraco e indeciso, mas viram um homem forte e decidido, inflexível e rigoroso. Ele é o motivo, sim, pelo vento, o vento do Espírito, movido por esse vento. Vento e Espírito em hebraico têm a mesma raiz. No espírito de Elias, ele espera por aquele que vem, o mais forte, o único capaz de encher o vazio da expectativa milenar do povo da promessa. Por muitos motivos, João está no deserto, mas há também aqueles que, no deserto da vida, precisam encontrar-se com João. E só encontrarão com João quando se determinarem a saírem dos seus comodismos e perceberem que o Cristo, a quem João prepara os seus caminhos, precisa ser uma escolha e uma decisão pessoal de cada um de nós. Qual dessas categorias você se encontra, meu irmão, minha irmã? Aqueles que nada fizeram e, portanto, estão acomodados com a vida que têm, com a situação da vida que acontece, ou você está entre aqueles que, determinados, esperam, buscam, creem, querem o encontro com o Senhor e por isso saem do seu comodismo e vão atrás? Espero que você esteja mais identificado com esta segunda opção, porque só assim, identificado com esta opção de alguém que, querendo Cristo, faz algo para demonstrar o seu querer, não espera apenas de braços cruzados. E sobretudo neste tempo de pandemia, em que tantas coisas nós colocamos como desculpas à pandemia, você seja capaz de sair do seu comodismo e viver mais a sua fé, na escuta da palavra, na vivência dos mandamentos e na acolhida dos irmãos, sobretudo dos mais necessitados. Que você, vivendo a sua fé, você faça diferença na vida dos seus irmãos. Tenha um dia abençoado e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe hoje e sempre. Amém.